Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero ler da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, começando no versículo 4, que diz: cada um cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí no versículo 5 em diante ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nossa atitude diante de Deus deve ser sempre essa: adorá-lo pelo que Deus é. Deus é amor, é justiça, é poder. Louvá-lo pelo que Ele faz. Ele nos salva, Ele nos protege, Ele nos conduz. E se tivermos tempo, pedir o que precisamos pedir. Mas, primeiro, adorá-lo. Segundo, louvá-lo. E assim estaremos exaltando o nome do Senhor. Estaremos prestando culto a Ele. E nesse sentido, queremos saudá-los nesta palavra de Paulo aos Filipenses, trazendo isso como base, e desejar que o nosso encontro de hoje seja bênção para todos que nos acompanham. Nós aqui desse lado, você aí do outro lado, mas conectados na palavra de Deus e através da palavra de Deus com o nosso Deus e Pai e Salvador Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Que Deus, pois, nos abençoe, nos oriente e nos guarde. Seja muito bem-vindo, permaneça conosco até o final e usufrua das bênçãos que Deus tem para nós. Ore por nós. Nós estamos orando por você. Que Deus nos abençoe. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estar novamente aqui para falar com você. Nossos irmãos queridos da Igreja Pérola, os nossos ouvintes de outros lugares, que o Senhor abençoe grandemente. Lá no início do nosso culto, no nosso prelúdio, nós vimos uma canção que fala Deus acima de tudo. E na leitura também que o pastor fez, fala de quem é esse Deus maravilhoso. E neste período difícil que estamos vivendo, temos que confiar em Deus, porque Ele é soberano, Ele é dono de tudo e sabe de todas as coisas. Que maravilha poder descansar confiadamente em Deus. Deus abençoe sua família, Deus abençoe você, Deus traga alegria ao seu coração, paz e esperança. Não se esqueça, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus os abençoe. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para iniciar nosso culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam todos atentos, né? Vamos entregar a nossa vida, a vida da nossa família, neste momento, na mão do Senhor, para que Ele venha conduzir da maneira que Ele escreveu, como está escrito lá em Salmos, que desde quando éramos um pequeno embrião, Ele escreveu as nossas vidas. Então, neste momento, vamos louvar o Senhor com a nossa irmã Fernanda, o louvor que diz em adoração. Vamos entrar no momento agora de adoração ao Senhor.
eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como em Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como em Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como em Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Este momento é um momento de comunicação. Eu peço aos irmãos que fiquem atentos, né, às comunicações, às atividades da igreja durante a semana, né? Sabemos que está tudo agora online, então fiquem atentos,
né, para todas as informações que serão dadas neste momento. Mas antes, iremos orar ao Senhor para que Ele venha nos orientar a cada momento e nos abençoar em cada atividade que a Igreja Pérola estará fazendo em prol do nome dEle. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por este momento, Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos, Senhor, assim, projetando atividades, Senhor, para a Tua Igreja, para que o Teu nome chegue cada vez mais longe e que aquelas pessoas que necessitam, Senhor, ouvir a Tua palavra neste momento, Senhor, que estejam ouvindo e que estejam atentos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então, temos um diário de mensagem com o nosso pastor Arno, né? Lá no nosso canal do YouTube, para que você, se você não é inscrito ainda, se inscreva e compartilhe todas essas mensagens. Façam com que essa palavra, que é diariamente, né, passada pelo nosso pastor, chegue cada vez mais longe, para que alcance cada vez mais vidas. Então, todos os dias, né, lá no nosso canal, conectados com a palavra, a introdução, né, do tema diário. Então, todo dia tem uma palavra com o nosso pastor Arno. Às terças-feiras, 20h30, tem o culto de oração das mulheres, MCM em Ação, é um projeto da MCM, né, que está atuando. Se você quer participar, deixe seu contato também no chat, que as responsáveis irão incluir você, né, no dia, às terças-feiras, às 20h30, para que você também esteja participando. Às quintas-feiras, temos um discipulado dos adolescentes, com o nosso vice-presidente, Edvan, que é também responsável por ser professor dos adolescentes, né, da EBD. Então, todas as quintas-feiras, às 20h30, tem o discipulado com os adolescentes. Você também que quer participar, também deixa o contato aqui, que ele estará entrando em contato, né, com vocês no dia e no horário para vocês participarem. Também, todas as quintas-feiras, temos também lá no canal do YouTube o culto de oração da igreja, né? É aquele culto o qual a gente traz nosso agradecimento e nossos pedidos, né? Que a palavra de Deus diz que temos que pedir, mas temos que pedir com sabedoria, né? Então, todas as quintas-feiras também, às 19h30, o culto de oração ao Senhor. Todos os domingos, das 9 às 10 da manhã, a igreja estará aberta para que os irmãos possam trazer seus dízimos, suas ofertas e participar também da ação social, trazer o seu quilo de alimento. Este é o momento que devemos ajudar ao próximo, né? Lembre-se, domingo, de 9 às 10 da manhã. Venha todo protegido. Ao entrar, estará uma pessoa, né, responsável em recolher o alimento que você vai estar trazendo. Temos álcool em gel, temos lavatório disponível para você, mas lembrando, é simplesmente para trazer o que você veio trazer e retornar para o seu lar. Também aos domingos, temos às 15h30 a EBD dos adolescentes. Você que quer participar também da EBD dos adolescentes, às 15h30, coloca aqui também o contato que o nosso professor Edvan dos adolescentes estará incluindo também você nesse estudo maravilhoso. Logo após, às 16h45, temos a EBD dos jovens e adultos. Está sendo assim uma bênção, grandes palavras. O professor Amorim, usado por Deus, está trazendo para nós, né? Então está sendo grandioso para nós. É feito pelo Google Meet, assim, tem uma interação de todos, todos participam, tiramos dúvidas e sempre, a cada domingo, é gerado um tema novo. E, por fim, o nosso culto de celebração ao Senhor, às 18h30, lá no canal do YouTube. Então, às 18h30, entrem no canal da igreja para assistir o culto de adoração ao Senhor. É um momento no qual o Senhor
derramará bênçãos sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, né? Deixe Deus entrar neste momento na sua casa. Você que está precisando de uma conversa, de uma oração, está passando aqui o contato do nosso pastor, pastor Arno. Ele estará disponível para te orientar, para te ouvir, né? Um homem abençoado por Deus, que tem sim sendo um canal de bênção em nossas vidas, né? Que vem fazendo um trabalho excepcional na Igreja Batista Pérola dos Mares, e agradecemos tudo ao nosso pastor por tudo que ele faz. Nesse momento, o nosso irmão Cleberson estará trazendo uma palavra sobre a nossa construção, né? Estamos parados devido a toda a situação que estamos passando, mas fiquem atentos à palavra que nosso irmão Cleberson estará trazendo neste momento. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Nesta noite, irmãos, nesse momento, eu gostaria de falar um pouco do nosso projeto. O projeto da nossa igreja Pérola dos Mares. Temos um sonho de construir uma igreja, e eu creio também que o Senhor, Ele é assim que vai fazer com que isso aconteça, eu creio nisso. E a nossa igreja já está há um tempo, já começamos a construir. Nós temos feito assim mutirão, né, com os homens da igreja, também as mulheres têm ajudado, e nós mesmos estamos construindo a nossa igreja. Claro, irmãos, que precisamos também de muita ajuda. É um projeto meio que ousado, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Iremos passar um vídeo agora que mostra como será o nosso projeto. E se você sentir no teu coração o desejo de nos ajudar, fique à vontade, né, através de nossas mídias, entre em contato com a gente. Que Deus abençoe. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Que maravilha, meu irmão, de projeto. Eu creio já no meu coração, no coração de muitos irmãos da nossa igreja, que Deus já concretizou esse projeto. E logo em breve, sim, iremos estar assim contemplando para a glória e honra do nosso Deus. Eu também, irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos aqui algo que está no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, que fala um pouco sobre fidelidade, né? Como nós temos sido com o Senhor, temos sido fiel a Ele. Quando eu falo fidelidade, irmãos, eu não quero falar aqui só de dízimo. Esse é o momento também de dízimos e oferta. Mas eu quero falar também na fidelidade com o teu próximo, né? Em amar, em cuidar das pessoas, né? Em tratar bem as pessoas. Como nós temos agido como cristãos, como servos do Senhor, né? Muitas pessoas acham que só em dar o dízimo, devolver o dízimo, né? Já está tudo certo, só para por aí. Nada disso. Vai muito além disso, né? Esse momento também de você entregar a tua vida ao Senhor. Momento de dízimo, mas também de vidas, que é o mais importante de tudo. E eu gostaria de ler esse versículo, que fala muito sobre a fidelidade. Nós temos falado muito sobre isso, nosso pastor tem falado sobre esses dias, a fidelidade com o Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, esse versículo, que diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã e da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes. Mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. É interessante que os fariseus, né, eles davam o dízimo até da hortelã, né, do cominho, mas ficava por aí. Mas não é isso que o Senhor quer, né? Cadê o amor ao próximo, né? Hipocrisia é complicado, irmãos, a gente pregar uma coisa que não vivemos. Estamos vivendo tempos difíceis agora. E o que temos feito pelo nosso próximo? Como temos agido com as outras pessoas? Ser fiel a Deus não é ser só fiel nos dízimos e oferta, mas ser fiel também com a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor.
Nesta noite, irmãos, Deus com certeza, Ele falará ao teu coração. E é um momento também de você, não só de falar em dízimo e oferta, e pensar nisso, mas sim também pensar em entregar a sua vida ao Senhor. Esse é um momento também de vidas sendo entregue ao Senhor. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você que de repente está aí no leito, está desempregado. Muitas vezes, irmãos, estamos preocupados com nossos trabalhos que estão sendo ameaçados. Muitos empresários aí que estão falindo também. Pessoas que estão passando por dificuldade muito grande, passando até fome, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. Que nós, como servos de Deus, possamos compartilhar e ajudar as pessoas. Compartilhar com o que temos. Que podemos sim ajudar. Um pouquinho que fizemos ao nosso irmão, com certeza será válido. Vamos orar nesse momento. Grande Senhor, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, meu Pai. Que o Teu nome seja exaltado e seja engrandecido, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, onde quer que esteja, essas pessoas aí nos assistindo nesse momento, possa sentir a Tua presença, Espírito Santo, na Tua vida. Que cada pessoa possa sentir agraciada e confortada por Ti, meu Pai. Temos vivido, Senhor, tempos difíceis, Senhor. E eu sei, meu Pai, que há muitas pessoas aí, meu Pai, do outro lado, que está sofrendo. Talvez, Senhor, está infectado, está isolado. Talvez, Senhor, tenha perdido um ente querido. Mas que o Senhor, meu Pai, fale esses corações. Conforta, Senhor, esses corações. Que esta noite, meu Pai, possa ser noite de transformação nessas vidas. Que elas possam, meu Pai, entregar a vida delas em Tuas mãos. E possa reconhecer que o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o Deus que transforma, meu Pai. Eu creio nisso. Que o Senhor é o Deus que cura. O Deus, meu Pai, que abre porta. Que o Senhor, meu Pai, esteja abençoando cada pessoa que nos ouve nesse momento. Seja ela que esteja precisando de uma cura. Seja ela que esteja precisando de um emprego. Seja ela que esteja precisando de alimento, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, eu creio que através do Teu poder, da Tua palavra, o Senhor, meu Pai, há de ajudar cada um que nos ouve, de acordo com a Tua santa e boa vontade. Cuida, Senhor, de cada um e conforta, Espírito Santo, os corações. E nesta noite, continua falando nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor neste momento, com a nossa irmã Nádia, o louvor que diz como agradecer. Sempre temos que agradecer ao Senhor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos
tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Então chegou o momento, né, da palavra com o nosso pastor Arno, mas primeiro vamos fazer a leitura que está em Jeremias 10:7, que diz assim: Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Então, nesse momento, o pastor Arno estará trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações neste momento. Nessa oportunidade, para nossa reflexão nesse dia, destaco o versículo 7 do capítulo 10 do livro do profeta Jeremias. Assim se expressa o profeta: Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Jeremias 10, versículo 7. Quero pensar um pouco nessa oportunidade sobre as crises de Jeremias. Muitas foram as crises. O serviço na causa do Senhor
é bastante duro, muitas vezes é bastante duro, não é para qualquer pessoa. Pelo relato bíblico, parece que as pessoas que são mais usadas por Deus como instrumentos na obra dele, passam por grandes aflições. Não é de admirar, então, que Paulo exortasse Timóteo, seu filho na fé, para que se fortalecesse a fim de suportar ao passar pelas tribulações. Ele diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 a Timóteo 1, versículo 8. No capítulo 2, versículo 3, ele continua: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E no capítulo 4, versículo 5, mais uma vez ele volta ao tema: suporte os sofrimentos. Ou seja, Paulo está alertando o seu filho na fé que a caminhada, essa jornada da vida cristã, especialmente na linha de frente, tem a ver também com sofrimento. A palavra de Deus desmente as doutrinas do tipo pare de sofrer, que são estampadas e promulgadas por determinadas igrejas da nossa época. A vida do profeta Jeremias nos alerta bastante no sentido de um preparo para encarar bem os sofrimentos do servo do Senhor. Senão, vejamos as seguintes etapas na carreira dele. Primeiro temos o chamado de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, no capítulo 1, versículo 5, ele relutou em aceitar. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor respondeu que ele próprio, o Senhor, lhe daria as palavras, que ele, o Senhor, determinaria a programação. Também ele se comprometeu a estar com Jeremias. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Capítulo 1, versículo 8. O Senhor também concedeu a Jeremias os recursos dos quais necessitaria para resistir aos ataques do inimigo. Diz assim, capítulo 1, 18 e 19. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Deus já deixou Jeremias prevenido dos ataques dos oponentes, mas lhe deu plena certeza da sua presença na vida dele, para capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. E a mensagem de Jeremias? Jeremias pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. Dentre outras coisas, ele falou: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Capítulo 2, versículo 13. Jeremias expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás de ídolos vazios de importância e de poder. Aí vem a primeira crise. A pregação corajosa da palavra do Senhor por Jeremias irritou muita gente que não queria que os seus pecados fossem expostos, estampados e muito menos condenados. A pregação da palavra de Deus raramente produz popularidade. O tom e a autoridade é desgostoso para o homem rebelde. As pessoas que ficam ressentidas com a mensagem perturbadora geralmente recorrem às medidas ou para calar o mensageiro ou acabar com a vida dele. Não era diferente com Jeremias. O Senhor revelou ao seu profeta que os homens estavam tramando a sua morte. Esses homens incluíam o pessoal da sua própria cidade natal, Anatote. Anatote, me parece que depois do exílio, não tem mais referência na Bíblia a respeito. Ficava a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Deveria ser um local pequeno. Jeremias nasceu nesse local.
Jeremias não entendeu a razão pela qual o Senhor deixou o caminho dos ímpios prosperar. O salmista Asaf também não estava entendendo o bem-estar do ímpio. Surgem então perguntas que estão à procura de respostas. Por que os homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão na prisão, têm a cabeça decapitada, e os homens perversos, como Herodes, estão no trono? Por que homens como o apóstolo Paulo são degolados, enquanto devassos, como o imperador Nero, estão governando o mundo? Por que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades e ainda têm de suportar a disciplina de Deus? O grande patriarca Jó expressa esse drama no capítulo 7, melhor dizendo. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Por que veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos? Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar, cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá a Ele, a orar para Ele? Capítulo 21, 7 a 15. E aqui não poderia deixar de registrar a expressão no final do livro de Jó, do próprio Jó, quando ele desfaz esse conceito deixado no capítulo 21. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Oh, glória! Jó termina o seu livro e toda aquela situação que ele viveu com essa expressão tão maravilhosa. E Abacuque? Abacuque, capítulo 1, versículo 4, diz, ele expressa aí também a sua angústia. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E no versículo 13 do mesmo capítulo diz, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras esses perversos? Por que ficas calado quando os ímpios engolem os que são justos, mais justos do que eles? Então, a exemplo do que fizemos com Jó, Abacuque tem uma experiência profunda com o Senhor, quando ele diz, também no encerramento do seu livro, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, ele me faz habitar em lugares altos. Capítulo 3, 17 a 19. Voltando a Asaf. Ele expressa o seu conflito, dizendo, por que o ímpio prospera e o justo é castigado? Vale a pena ser fiel a Deus? Tem algum proveito ser justo? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Asaf olhou pela janela da tentação e começou a sentir inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eles, é bem verdade, são arrogantes, mas são ricos, são fortes, são populares, são aparentemente felizes. Quando Asaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas,
olhando pela janela da tentação, viu que estava em desvantagem em relação aos perversos. Asaf começou a olhar a vida com egoísmo e sentiu-se injustiçado. Daí então, por pouco, seus pés não resvalam. Onde estamos pisando? Nossos pés estão em lugar escorregadio ou em terreno firme? Quando olhamos a prosperidade do ímpio em contraste com as provações do justo e começamos a sentir inveja, estamos olhando pela janela da tentação. E estamos com os pés em terreno escorregadio. Aí então, todo cuidado é pouco. Jeremias quer saber até quando a terra irá sofrer a causa da perversidade do povo que está praticando essas coisas e que Deus aparentemente está tolerando. A resposta do Senhor à angústia de Jeremias é bem chocante. Ao invés de se simpatizar com o profeta e confortá-lo, o Senhor o repreende e desafia. A resposta do Senhor vem em 3 formas. Primeira forma: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Rio Jordão? Capítulo 12, versículo 5. Deus repreende Jeremias por ter ficado tão preocupado com pouca provocação, com pouca coisa sofrida. Era só o começo. Ele ainda nem havia sido lançado num poço de lama. Nosso texto, nós extraímos do capítulo 10, o poço de lamas, está no capítulo 38. O que Deus está dizendo ao profeta é: se você não consegue caminhar, digamos, 1 quilômetro, como você vai suportar a maratona? Nós devemos ter cautela, não sentir muita pena, dó, compaixão de nós mesmos, porque é bem provável que a situação piore. E aí? O que faremos? O que vai acontecer após pandemia? Não sei. Será que nós precisamos estar preparados para o que vem depois? A segunda forma: Deus revelou que a situação já era pior do que o próprio Jeremias imaginava. Até mesmo seus irmãos, a sua própria família, traíram você e o perseguiram aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Capítulo 12, 6. Não eram apenas os compatriotas da sua cidade nativa, Anatote, que estavam tramando contra ele, e sim os próprios familiares também. Ele já passou por trechos angustiantes, mas a realidade ainda piorou. Quando ele conseguiu visualizar o quadro, como realmente o quadro se apresentava. É bom perguntar a nós mesmos: será que os atuais sofrimentos têm a finalidade de nos fortalecer? Que sabe-se lá o que vem pela frente? Como será a intensidade das provações que vêm pela frente? Terceira forma: Deus mostrou que os sofrimentos de Jeremias eram bem mais leves do que os dele próprio, dele do Senhor. Deus diz a respeito de si mesmo: abandonei a minha casa, refere-se aqui à casa de Israel, deixei a minha herança, outra vez o povo de Israel, e entreguei aquele a quem amo nas mãos dos meus inimigos. O povo da minha herança tornou-se para mim como leão na floresta. Capítulo 12, 7 e 8. O que o Senhor estava passando era bem pior do que os sofrimentos de Jeremias, pois ele teve que abandonar o que ele mesmo criou e o que ele mesmo tanto amou. Dificilmente refletimos ao lado das decepções que o Senhor experimenta. Talvez conosco mesmo Deus tenha se decepcionado, esperando que nós tivéssemos caminhado numa direção e avançado nessa direção, e nós retroagimos ou seguimos caminhos que não agradam ao Senhor. A segunda crise de Jeremias. Jeremias chegou ao ponto de sentir-se muito só por causa da rejeição que passou. Todos me amaldiçoaram. Jeremias reclamou e afirmou que não tinha feito nada para merecer todo esse mal. Está lá no capítulo 15, 10 a 13. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles,
Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. 15, versículo 17. Foi bem duro para Jeremias ser excluído de tudo por causa da tarefa severa que ele possuía de anunciar a palavra de castigo divino. Ninguém queria associar-se a ele. Por isso Jeremias reclama tanto com o Senhor. Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? 15, 18. Antes Jeremias havia pregado que Deus era fonte de água viva, no capítulo 2, versículo 3. Mas agora chama Deus de riacho seco. Até mesmo grandes homens de Deus estão sujeitos ao desânimo. E Jeremias é um caso. A resposta do Senhor à reclamação de Jeremias pode até nos surpreender. De novo, ao invés de se simpatizar com o profeta, o Deus Todo-Poderoso o desafia, dizendo, capítulo 15, 19, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. O profeta, de certa forma, havia fracassado e a solução era que ele se arrependesse da sua autocompaixão e rebeldia e voltasse a ser aquilo para o qual Deus o chamou. Só assim ele poderia ser porta-voz de Deus. Deus está lhe dando uma segunda chance. E sem dar ouvidos às reclamações do profeta, Deus lhe dá essa segunda chance. Você pode se arrepender e voltar àquele caminho para o qual eu o chamei. Ele não achou a situação insuportável para Jeremias. Não. E depois que repetiu as palavras do seu chamado, assim mostrando que as instruções que Jeremias necessitava para desvencer o desafio já estavam na sua mão. O chamado primeiro nós o encontramos no capítulo 1, 18 e 19. E aqui no capítulo 15, versículo 20 e 21, Deus torna a chamá-lo. Digamos assim, colocando Jeremias nos trilhos outra vez. A autocompaixão faz com que o Senhor ouça, mas não dá o braço a torcer. A autocompaixão não faz do Senhor alguém que deixa o seu caminho e adote outra solução ou outro caminho a ser seguido. Qual é a aplicação disso para nós? Temos que suportar os sofrimentos. O cristianismo não é para pessoas moles. Somente pessoas com coragem, determinação, resolução, resolutos naquilo que se empreendem a fazer, terão a força necessária para prosseguir nesse caminho. Cristo Jesus cria bons soldados, não mimando-os, mas deixando-os passar por grandes dificuldades. Vamos exemplificar isso com a preparação militar, ou até mesmo preparação esportiva. Esse preparo é muito duro, às vezes duríssimo. Nenhum general orienta suas tropas dando-lhe o máximo de conforto e descanso. Não é, usando aqui uma expressão muito conhecida nossa, não é um tratamento Nutella, é tratamento raiz. O soldado precisa saber o que vai encontrar no campo de batalha. O atleta precisa saber o que vai encontrar na competição. E se ele não for treinado para isso, ele será um fracassado. Podemos observar dessa mesma forma e nos preparar para passar momentos duros da nossa caminhada. Esses podem acontecer. Não estamos livres deles. Como Jeremias não esteve, como Paulo não esteve, como Jó não esteve. Talvez nós já estejamos sentindo que a vida é bem difícil, mas essas dificuldades talvez sejam meramente o preparativo para aquilo que vem depois. Preparativo para o futuro, para o que ainda virá. Se já nos rendemos agora, já
digamos assim, jogamos a toalha agora. Como é que vamos suportar e superar os desafios que vêm pela frente? O projeto do Senhor não é que paremos de sofrer nessa terra, mas que as angústias fortaleçam nossa fé, ao ponto de que a fé fique muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e que a nossa fé resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, capítulo 1, versículo 7. Não importa a dureza dos momentos que vivemos aqui e agora, eles são leves e momentâneos em comparação com a glória a qual Paulo se refere em 2 Coríntios 4,17. A glória eterna, que pesa mais do que tudo isso que passamos por aqui, desse mundo. Que possamos aprender com Jeremias a suportar sofrimentos sem queixa, sem autocompaixão. Quem te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações, entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Esse é o Deus ao qual nós tememos, esse é o Deus ao qual nós servimos. Que Deus nos abençoe. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir.
estou para vos salvar. Sossegai. Louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos porque você esteve conosco participando dessa celebração. Desejamos que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua caminhada, também durante essa semana que diante de nós está. Queremos dizer que nosso objetivo é sempre levar uma palavra de conforto e consolo, e de estímulo e também de orientação para crescimento espiritual. A função e a nossa responsabilidade é essa, nosso dever é esse e procuramos cumpri-lo na medida do possível. Desejamos a todos uma feliz semana, que Deus nos oriente em tudo, enquanto aguardamos o momento em que pudermos novamente nos reunir fisicamente. Nós estamos sujeitos à orientação que nos é dada e vamos segui-la, porque nós não queremos ser contrários àquilo que a lei determina. Mas estamos ansiosos por nos rever, por estarmos mais próximos. Despedimos-nos orando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém e amém.